Gênesis capítulo 40. Vamos ler somente assim, para poder te ajudar e me ajudar. Capítulo 39, versículos 19 até o 40, versículo 8. Depois eu sigo só falando do resto do 40, porque você vai entender o seguinte, só para você se situar. Primeiro, José foi tratado injustamente por sua família. Seus irmãos queriam matar o rapaz. Tudo isso por causa de uma bendita túnica talá de manga. Coisa bonita, mas a inveja tomou de conta. E vocês estão lembrados da minha mensagem sobre inveja nesse contexto. Segunda coisa que José teve que encarar, as suas circunstâncias foram assim, inesperadamente restringidas. Tem um Salmo 105, salvo engano, versículos 16 e 18, fala lá, aqui em Gênesis não, mas no Salmo fala, que o rapaz com 17 anos de idade, ele foi transportado com corrente de ferro no pescoço, nos pés e nas mãos. Salmo 105, 16 e 18. Coisa assim, terrível para um garoto cheio de futuro e pensando assim naquela túnica talá de manga tão bonita, colorida que ele tinha. Terceira coisa, ele foi acusado falsamente pela esposa do seu patrão. Ela queria seduzi-lo, ela queria que ele deitasse com ela, porque era um homem de boa aparência. Você pensa que feiura não presta, mas feiura é boa demais, porque espanta. Quando é boniteza demais é um perigo, né? Infelizmente, né? Porque atrai, a beleza atrai. Então José é um bonitão daquele, pelo menos 1,80 m, pelo menos. Ele tinha altura, ele tinha porte. Quando a Escritura usa a expressão, né, bonito, né, de aparência e estatura, o cara era imponente. E aí a mulher namora com o cara, e ela insiste, e ela se agarra com ele. Lembre-se a história das vestes, né? Lembre-se como eu tenho seguido aqui a narrativa das vestes. Uma túnica talá de manga é posta, muda a vida do cara. A túnica é arrancada, ele cai de novo. Ele então é vendido como escravo, colocam nele uma roupa bonita, a mulher se agarra com a roupa, ele corre. E lá, nu, despido, ele foge. Ele vai para a cadeia, tira o rapaz, bota de novo uma roupa nele. Ele se apresenta então diante de Faraó. Mas a ideia de veste está lá em Tamar e Judá também, porque ela se troca de roupa, bota uma roupa, engana, tira a roupa e assim vai. Lá na frente é tirado de novo a roupa de José, colocado uma roupa já em todo o poder. O presente que José dá aos seus irmãos é roupa, e 10 vezes 10 roupas a mais para o seu irmão querido. Então é como a narrativa de Gênesis, nesse trecho do 37 aos 50, é colocado para nós. E aí ele acusado falsamente, injustamente abandonado e preso. É exatamente isso que acontece agora nos versículos que nós vamos ler. Tá beleza aí? Deu para situar? Então, como eu passei muito tempo fora, o meu desafio é fazer tudo isso em menos de 40 minutos. Tudo. Vamos ver se eu vou conseguir. Versículo 20 do capítulo 39. Do 19 diz assim: quando o dono, Potifar, ouviu as palavras de sua mulher, que ele disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Eu paro só por aqui para dar uma notinha. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa. Permite-nos passar por esse texto e extrairmos boas lições que mudam, que transformam nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus te oramos. Amém. Ele ficou irado, mas olha, ele deveria matar José. O cara é acusado de ter violentado a sua esposa, tentado estuprá-la. Essa ira dele me parece ser mais uma ira de satisfação pública, porque para onde ele vai mandar José é aonde os prisioneiros de Faraó costumam ficar, caminho intermediário. Ele me parece que não comprou toda a ideia, mas ele não podia, um homem da reputação dele,
né, o chefe da guarda, o cara responsável, o diretor do presídio da elite. Ele não podia simplesmente deixar isso sem uma satisfação pública. Essa ira dele aqui não me parece que foi tão forte, mas de qualquer forma prejudicou, e ele empurra José para a cadeia. Ali José ficou na prisão. Pronto. Se nós parássemos a leitura aqui, esse rapaz de 17 anos que sumiu, até esse ponto aqui, nós não temos muito a ideia de prazo, quanto tempo aconteceu. O que nós temos, está aí no capítulo 40, lá no versículo 1 do capítulo 41. Olha lá, 41, verso 1. Passado 2 anos completos. Passado 2 anos completos. Tenha calma. Quando ele foi vendido como escravo, ele tinha quanto? 17. Passado 2 anos completos, você poderia dizer assim, 17, 2, 19. Moleza, foi rápido. Não. Bota o teu olho lá mais na frente uma coisinha, só para você ver quanto tempo foi que ele ficou preso. Quando você vai dar uma olhada lá na frente, quantos anos José tinha quando o faraó chamou ele na presença dele, e lá então nomeou José vice-governador. Estão lembrados? Estão lembrados quantos anos ele tinha? Está fraco? Tinha quanto? Não estou ouvindo não, estou moco já. 30 anos. O texto diz, era José da idade de 30 anos. Olha bem, 30 anos ele chegou na presença de Faraó, 17 ele saiu. Quantos anos aí? 13 anos. Essa é a realidade que nós agora estamos prontos para encarar. 13 anos nessa situação. Quando ele pensava que as coisas iriam melhorar, olha onde ele se encontra agora. Ele está longe da família, ele não tem mais a vida que ele teve, tudo que tinha foi furtado. Esse cidadão tinha tudo para ser um cara amargurado, fechado, sisudo, uma pessoa terrível nos seus relacionamentos. Uma pessoa para não confiar em ninguém e nem sequer pensar em fazer o bem a alguém. Verdade? Tudo isso poderia ser verdade se nós ignorássemos o versículo 21 e o versículo 23 lá no final. Olha o que diz no versículo 21 do capítulo 39. Preciso só te situar, porque depois que você cair aqui comigo nessa parte, você vai ser capaz de poder entender o resto. Olha o que o texto diz, olha a nota que o texto dá. Começa com qual palavra aí no 21? O Senhor. Está tudo com maiúsculo. O que é que significa? Aí é o nome sagrado de Deus. Aí é o nome sagrado de Deus. Yahweh estava com José. Mas é só o primeiro verbo. Olha o segundo verbo. Yahweh foi bondoso com ele. Olha o terceiro verbo. Yahweh fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Coberto totalmente por desespero, todos os sonhos do sonhador aparentemente teriam desaparecidos, como uma bolha de sabão que estoura e a gente não consegue ver nada além daqueles pequenos respingos se desmanchando. Era assim que caminhava essa história. Mas um fator é marcado aqui. Yahweh estava com ele. Yahweh foi bondoso para com ele. Mas eu e você deve até questionar, diz, que bondade, hein? Muito obrigado. Que bondade. Bondade é se o Senhor me colocasse num jato. Bondade é se o Senhor me colocasse numa mansão. Aonde é que está a tua bondade se eu estou preso, se eu estou encarcerado? Aonde é que está a tua bondade que eu perdi metade do meu braço? Aonde é que está a tua bondade? Aonde é que eu encontro o teu favor se eu estou desempregado? Onde é que eu encontro o teu favor se eu tenho uma enfermidade complexa? Aonde está o teu favor se eu vivo em dores?
Aonde está o teu favor? Porque a mulher que eu amava me abandonou. O homem abandonou. Aonde está o teu favor? Se tudo que eu coloco a mão parece secar, aonde está o teu favor? Cadê a tua bondade? Cadê o Senhor comigo? Isso tudo pode se aplicar a várias pessoas que estão aqui. Mas José tinha uma lente muito bem distinta. O Senhor faz ele prosperar, e no verso 23, novamente, o texto diz: o carcereiro não se preocupava com nada. A mesma coisa que aconteceu com Potifar, do que tinha sido entregue às mãos de José, porque Yahweh estava com ele, e tudo que ele fazia, Yahweh causava florescer, Yahweh provocava prosperidade. Agora a gente entra aqui no capítulo 40, só para você se situar. Parece que tudo se acabou, pareceria em qualquer pessoa, mas me parece que as lentes, a cosmovisão de José, definia muito bem como ele tratava, lidava com cada circunstância. A sua interpretação era bem distinta. Yahweh faz a ele próspero. Ele é escravo e passa a ser um escravo preso. E aí o texto diz assim: o Senhor fez prosperar. Agora me pergunta como. É impressionante como nós não conseguimos ver Yahweh quando as coisas não estão indo da maneira como nós, idealizadores, pensamos. Porque nós sempre estamos presos na circunstância, mas o pior disso é que as lentes da vontade de Deus, elas são sempre embaçadas com uma pessoa ególatra como nós. Sempre nos vemos como fracassados, como abandonados, porque nós não sabemos apreciar que, a despeito de, ainda que a figueira não floresça, ainda que o gado seja roubado do curral, ainda que o produto da oliveira minta é falso, não dar o que a gente está querendo, todavia, eu me alegro no Senhor. Nós precisamos criar essa mentalidade. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente não percebe que, apesar de Yahweh estar conosco, apesar de Yahweh é bondoso, apesar de Yahweh faz com que nós achemos graça, achemos o favor, porque temos pessoas que nos socorrem. E aí ele entra agora para contar o episódio, o que acontece lá na prisão, versículos do 1 até o 8. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro do rei do Egito, o copeiro era o cara que cuidava da bebida de Faraó. Era mais do que Neemias, era mais específico no Egito. E o padeiro era o cara que cuidava da comida. E o padeiro do rei do Egito ofenderam o Senhor, o rei do Egito. Eu não sei como eles ofenderam, o texto não nos diz, mas esses eram caras que viviam lá dentro dos bastidores. Eles conheciam aquelas conversas, sabe, que disfarça que não está olhando. É como nós, quando o motorista vem nos pegar, a gente conversa coisas que o motorista está ouvindo. Ele sabe muita coisa que alguns gostariam até de ouvir lá. Como o motorista é terceirizado, ele não acompanha essa parte nossa interna, a gente fica despreocupado. Mas mesmo assim a Adriana fica logo com medo, a Adriana já fica logo dando uns toques com medo. Porque nós vamos estar trabalhando, analisando, etc. Então esses caras sabiam de tudo que Faraó fazia ou não. Por quê? Porque antes de Faraó comer, ele tinha que provar, ou beber, ele tinha que beber. Por quê? Porque o irmão queria assassinar, o sobrinho, o tio, e aí eles estavam lá para cuidar disso. É possível, como eles não foram mortos, mas havia algum tipo de suspeita, ou isso, ou
eles deram com a língua nos dentes e falaram alguma coisa que era complicado para Faraó. Não sei, o texto não diz. Eu só estou aqui conjecturando o que poderia ser. Versículo 2, Faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, literalmente ficou irado, igual o Potifar ficou com José, o copeiro-chefe e o padeiro, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. É possível que esse comandante da guarda é Potifar. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José. É o cara que está virado. Se for ele, então você já sabe que José continua sendo admirado por ele. Continua. Se for, não sabemos. Pode ser um recorte. Para que o servisse, por algum tempo estiveram na prisão. Os 2 sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do Egito que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu e eis que estavam doentes. Aqui o texto geralmente é traduzido como preocupados, mas a ideia é que o semblante deles era um semblante de doentes. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste, com o semblante decaído hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José disse: não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Para por aqui, deixa eu lhe situar. Esse texto aqui é dividido basicamente, primeiramente, é esse episódio de 1 a 6. Aqui nós temos o contexto, onde José está. Depois nós vamos ver que José chama-os para poder contar esse sonho. Eles contam o sonho, cada um seu. O resultado final é muito interessante. Para resumir para você aqui, tem 2 coisas centrais aqui que Moisés quer que você pegue e capte muito bem. A primeira é essa aqui. A pergunta retórica de José é muito enfática. Eles contaram o sonho, gente. Os egípcios, eles eram aficionados por sonhos. Eles tinham até um manual científico. O sonho no Egito era tratado como ciência. Você tem um livro histórico gigante, antigo, antiquíssimo, que é o livro dos sonhos dos egípcios. Tem até filme sobre esse livro dos sonhos. Era todo um manual, uma metodologia, simbologia, o que cada coisa significava. Eu penso que Moisés aqui é típico dele, dessa narrativa, fazendo apologética. Não tinha nenhum intérprete profissional que ganhava muito dinheiro, não tinha nenhum cientista para ouvir e interpretar, não tinha nenhum charlatão ou místico ou sacerdote. Mas José não diz assim: não tem nenhum artista aí que manuseia, não dá para você chamar ninguém. José diz: porventura os sonhos não pertencem a Deus na sua interpretação? Não é Deus que interpreta? Não. Tem manual aí, muitos achavam, mas Moisés aqui faz um tom um tanto irônico. Porque aqui é o preparo para outro sonho que ele vai interpretar, a semelhança de Daniel também, porque Deus sempre tem esses grandes homens. Então hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre o sonho. Pouquinho, eu vou me arriscar. Pouquinho sobre o sonho, que sonho é perturbador. Os egípcios acreditavam que quando você vai dormir, você tem contato com outro mundo, ou com deuses. E que o sono era sempre assim, era um intruso, seja você em um outro mundo, ou alguém do outro mundo chegando até você. Era assim que eles encaravam os sonhos. E José diz: não, pertence a Deus as interpretações. Me conta aí. E eles contam. Quero dizer a vocês que o foco dessa passagem não está nos sonhos. Nem nesse e nem no sonho de Faraó. O foco está em Deus e está ali nesse texto em negrito. Você pode verificar no capítulo 40, no verso 14. Capítulo 40, verso 14 está em negrito. E verso 23. Vocês vão ver aí o negrito aí, ó. No 14 primeiro, está em negrito. Pode olhar que está. Verso 14. Essa é a parte principal do texto, não é o sonho. Está aí, ó. Porém, quando ele interpreta o sonho, ele diz o quê?
Lembre-se de mim. Esse é o ponto principal. Grava aí. Esse é o ponto principal. Lembre-se de mim. Versículo 23. O que é que acontece? O outro ponto principal, no versículo 23. O que é que acontece? O copeiro-chefe não se lembrou. Olha para o capítulo 41, verso 9. O que é que o copeiro-chefe faz quando ele é libertado? Quando ele lembrou, um ano depois, ele lembrou. O que é que ele diz lá? Hoje me lembro dos meus pecados. Esse é o foco. Não tem nada, não vai querer criar uma teologia dos sonhos, a teologia da interpretação dos sonhos. Por quê? Eu falo sobre isso depois. Eu quero só dar para você o foco. Outro detalhe rápido que eu quero te dar, porque eu já estou falando há 20 minutos. Versículo, lá em cima, versículo 13, olha lá. Quando ele conta, o copeiro fala dos sonhos. Olha aí a interpretação. Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, as nossas versões dizem aí o quê? Literalmente só está dizendo isso. Tua cabeça será levantada. Literalmente. Tua cabeça será levantada. Essa mesma palavra, tua cabeça, está aí, ó. Só que aí foi dito o quê? Dentro de 3 dias, verso 13. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar, vai te restaurar, vai te restituir e vai te reintegrar no seu cargo. Mas literalmente o hebraico diz, tua cabeça será levantada. Literalmente. Essa mesmíssima palavra está lá no verso 19, já com o copeiro. Com o copeiro. Eu estou pressupondo que vocês conhecem a história. O copeiro viu a interpretação e ele pensou, meu amigo, 3 dias, a cabeça dele vai ser erguida, levantada, ele vai ser restituído ao cargo. E aí eu imagino a empolgação dele quando José disse isso aí, ó. Teu sonho também é o seguinte, os 3 sextos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça. Eita, se José parou aqui, eu penso que ele saiu dizendo, ai papai, vou ser restaurado, eita maravilha. Se ele deu uma pausa, dá para celebrar. Porque quando ele usou a mesma expressão, e eu penso que Moisés aqui, ele está criando um certo sentimento de pausa. O texto não deixa totalmente aberto para a gente, mas a palavra é a mesma, e logo em seguida há uma indicação de pausa. Levantar a cabeça e levantar a cabeça. Então, se levantar a cabeça no primeiro é reintegrá-lo, levantar a cabeça agora eu me dei bem, eu vou voltar para o meu trabalho. Só que ele acrescenta uma coisinha. Pendurar, aí a coisa mudou. Aí mudou. E o texto diz que o copeiro foi reintegrado, mas que a cabeça do padeiro foi pendurada. O maior ato de humilhação na cultura egípcia naquela época. Tirar a vida é uma coisa, arrancar a cabeça, colocar uma estaca e pendurar, uma vergonha. É basicamente isso, é como eu resumo tudo isso para você. Tá bom por aqui? Deu? Será que eu estou esquecendo? Vamos agora voltar aqui para alguns pontos. Apesar desses não serem os pontos principais, eu também sei que esse José é um cara de muito caráter. Esse cara é um cara que, apesar de tudo que ele passou, ele tem nas pessoas uma preocupação singular. Um cara como ele deveria dizer, homem, eu estou me lascando, esses caras aí, copeiro, padeiro, eles se arrebentam, eu não vou nem olhar na cara desses frescos. É um palavrão fresco aqui? Ufa, ainda bem, fiquei com medo agora. Eu vou lá me importar? Não era esse o cara. Ele tem muito que nos ensinar. Às vezes nos trancamos em nós mesmos e por causa dos nossos sofrimentos a gente pensa assim,
Somente nós mesmos nos importamos. Eu só importo comigo. O resto que se estoure. Esse cara viu o que é que está acontecendo com vocês dois. Por que vocês estão preocupados? Um sonho. Todo mundo sonhava, todo mundo era ficcionado em sonho. Mas José diz, é Deus quem interpreta. Me conta aí. Em nenhum momento ele tira para ele o crédito. Mas o ponto dos sonhos, existem vários livros sobre sonhos. Mas não tem bicho mais invocado e incutido com sonho do que crente. Tem crente que diz assim, é só um sonho mesmo, é só um sonho. Mas quando ele sai na rua, menino, você já teve aquele déjà vu? Quando você sonhou com alguma coisa e aquela mesma coisa que você aconteceu, parece ali naquele momento, você diz, eu já vi aquela cena, eu já vi aquilo ali, eu já vi aquilo ali, né? É um déjà vu. Déjà vu é uma palavra, acho que é gótica alemã para diabo, né? Parece que é uma dessas palavras aí. Mas o ser humano, ele é aficionado. A história do ser humano. A igreja primitiva também era preocupada com sonhos. Os batistas regulares é que são mais medrosos para esse lado de sonhos. Primeiro porque os batistas regulares, eles caíram na armadilha histórica do iluminismo, né? Ora, qualquer coisa que não for com fundamento na razão, com a ciência, com a racionalidade, então nós nem mexemos, né? Nosso negócio aqui é razão. Até mesmo a ilusão de que revelação é igual a objetivo, né? É tal qual esse iPad que está aqui. Mas os batistas regulares têm medo disso. Mas nós não podemos negar, quando eu digo batista regular, eu estou falando de mim, tá certo? Nós não podemos negar as verdades e a influência que o sonho tem. Mesmo o batista regular mais radical, o dia que ele sonha ruim, a mulherzinha, a irmã lá, sonhou com um caba dando trabalho, ela pelo menos ela dá uma cotovelada quando ela acorda, ela faz, ó, dou uma pelo menos. Influencia a gente, faz raiva. Parece que a gente tem contato com o mundo da realidade. Eu posso estar enganado, mas a nossa petzinha lá, a Mel sonha latindo e correndo, dormindo, até os animais sonham. Por que nós não falamos um pouco sobre ele? Por que esse bendito sonho nos incomoda, mas a gente às vezes tem medo? Por outro lado, tem alguns que veem no sonho aí, todo sonho é uma revelação. Isso não é verdade. Ah, eu sonhei, aí tem gente que sonha, né, e diz, o que é que aquele sonho quer dizer? Aí um dia, estou lembrando de minha mãe. Minha mãe teve um sonho, ela disse que estava sonhando, e ela viu um cachorro branco bonito olhando para ela. Ela olhou aquele cachorro olhando para ela, ele virou as costas e saiu. 5 meses depois, morreu a parente da cunhada dela, lá não sei onde, ela disse, era o sonho. O cachorro branco era tipo assim no cemitério, o cachorro branco, pronto, ela fez a interpretação dela, né? Aí eu disse, mãe, não consigo ver essa relação aí. Não, eu estou dizendo que era isso. Ela já estava me avisando, eu digo, como que ela estava lhe avisando? Ela estava viva, ela estava cuidando da vida dela, mas era. Ora, como é que a gente lida com isso? Eu sei como Freud via também. E eu não sou freudiano. Pelo contrário, né? Freud achava, na verdade, na concepção de Freud, é que você tinha aí um inconsciente dentro de você. Esse inconsciente se manifestava nos sonhos. Os sonhos, então, eram basicamente assim. Era quase que uma extensão da parte que eu nego. Eu quero esconder o meu verdadeiro eu. Está preso em mim ali. Eu tenho um monte de desejo reprimido. E o único lugar onde esse desejo vai ficar escancarado é quando eu sonho, porque aí então ele fica mais em cima, aqui na superfície, e dá para sair. Por isso, um princípio do hipnose. A palavra correta? Hipnose. Então, bota a pessoa para adormecer, tenta trazer à tona. Freud mexeu muito com essas coisas, mas é claro que eu conheço Freud. É claro que eu conheço a peça.
Freud era judeu, Freud vai pegar todo o método interpretativo da Midrash judaica e ele aplica no sonho. Na verdade, é uma escatologia que ele transforma em psicologia. E o bicho desdobra direitinho e ele pega aí, está sempre vendo isso e cria sua tese, sempre tem a ver com esse eu negado, eu preciso, reprimido, e sexo, sexualidade, tudo tem a ver com sexo, sexualidade, frustração sexual, etc. Pronto, todo mundo já conhece Freud, esquece ele, não me importo muito por ele. Os egípcios, por outro lado, sonho já era uma ciência. Eles levavam muito a sério, eles viam no sonho, basicamente, um contato com um outro mundo, ou um contato com os deuses. E não somente isso, né? Havia até o que eles chamam de sonho incubado, incubação, não é o sonho enrustido, né? A incubação, onde eles achavam o seguinte: se alguém que tem o dom, o talento, dormir aqui nesse lugar, pode ser que nesse lugar aqui, por meio de incubação, deixa ele aqui, ele vai ter um contato com os deuses e vai revelar muita coisa. É interessante que a igreja mais envolvida do cristianismo com os sonhos é a igreja de Alexandria, é ali que ainda continua muito dessa mantra dos livros de interpretação de sonhos. Dormir para eles era sempre um contato com outro mundo, mas eu poderia falar mais coisa, mas eu não quero falar sobre o que os egípcios ou Freud, eu quero falar sobre o Antigo Testamento um pouquinho. Porque no Antigo Testamento nós temos 24 passagens ou narrativas que envolvem sonho, mas em nenhuma delas o ponto central é o sonho, nenhuma delas. O ponto central é alguma coisa falada. O que é observável, no entanto, é que ninguém interpretava o seu próprio sonho igual a minha mãe. Alguém tinha que interpretar. Você sonha, alguém interpreta. Minha mãe não. Ela sonhava e quando acontecia o evento, ela dizia: era me avisando, eu não disse o sonho, era assim. Eu digo: mãe, aí é mais fácil da senhora. Eu queria ver a senhora dizer isso, é quando a senhora sonhou, porque aí sim o sonho teria um teor profético escatológico, é exatamente o que o sonho é, na maioria dos casos que ele acontece. Porém, nós temos passagens que falam mal de sonhos e temos passagens que narram sonhos. Nós não temos passagens que elogiam os sonhos. Nós temos narrativas de sonhos, no qual Deus colocou um intérprete, ou em sonho, Deus mesmo falou com a pessoa, não precisou de intérprete. Ou nós temos passagens que falam muito mal dos sonhos. Uma delas, que é um pouco pesada, é que bota o profeta e o sonhador junto em Deuteronômio capítulo 13, e lá Deuteronômio diz: olha, se o sujeito disser que é profeta, ou se ele vier com seus sonhos dele, e os sonhos deles não coadunar com a lei, com a adoração, com a ortodoxia que eles estavam recebendo de Deus, pedra no cabo, bota para ser morto. Já pensou se a gente fosse adotar apedrejamento para os sonhadores, hein? Então essa passagem é um pouco mais pesada. Ele coloca sonhador e profeta falso junto. Então significa que é possível ter sonhos e sonhadores que não são verdadeiros, que não tem relação com revelação e nem tem, na verdade, coerência com ela. Esse é o ponto 1. O mais irônico de todos é Isaías. Isaías é peça rara, Isaías. Ele chega a dizer o seguinte, Isaías 29, a partir 6, 7, 8 em diante de Isaías, ele diz assim: o cara está morrendo de fome e vai dormir. Aí é quase igual esses sonhadores. Você está com fome, você vai dormir, você vai sonhar com comida. Você está com sede, você vai dormir, você vai sonhar tomando água. Então tome muito cuidado com seus sonhos, porque você está pensando numa coisa, você está com uma questão fisiológica, você está com um estresse, você está com um problema, você vai dormir. Ele diz: o que é que se espera de você? É que você extravase seu subconsciente, eu sei lá como funciona, né? Porque nós temos o consciente, se isso for verdade, e um subconsciente. Agora, nesse momento, tem uma música correndo bem aqui na casa ao lado. Nós não estamos ouvindo porque eu estou falando aqui, mas você não está conseguindo registrar na sua consciência, mas pode ser que o seu subconsciente consiga registrar.
E depois você sai cantando, como uma vez eu estava dirigindo, passei, um som bateu, e eu indo para a igreja, eu ia pregar, e eu estava cantando pocotó, 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 minha eguinha, pocotó. E a minha sogra começou a rir, eu olhei, eu digo, o que foi? Ela disse, você cantando. Eu digo, o quê? Eu cantando? Não. Ela, você está cantando aí? Eu digo, o quê? Você está cantando pocotó. Eu digo, onde foi que eu ouvi esse negócio? Ou como eu brinco com a Adriana, né? A Adriana tem raiva porque tem uma música que é uma piada, né? Até botei uma vez no meu Instagram e disseram que eu fui hackeado, mas não foi não, era eu fazendo realmente brincadeira com o André, uma música chamada Rita. Menino, a música ali, eu vou te dizer, viu? Ele começa dizendo assim, eu sou poeta, vou falar a poesia, viu? Ele diz assim, sua ausência está doendo mais que a sua traição. Eu só sei um pouco, né? Aí eu sei que ele manda a Rita voltar para casa, aí ele diz, ô Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Ô Rita, menino, tu é doido, uma mulher que deu uma facada no cara, o cara diz, volta que eu quero, não me deixe não. E ele vai lá, é baiano, tinha que ser baiano, né? E Thierry é nome de Calon também, viu? Estou desconfiado que ele é meu primo. Thierry, né? Tairon eu sei, Thierry eu não conheço não. Tairon eu sei que é Calon, mas Thierry eu não conheço não. Mas olha que música é essa, aí eu botei para a Adriana, né? Aí a Adriana conhece na música. Eu não sei o que foi que você fez, e a Adriana disse, eu vou botar outro corinho. Aí a Adriana botou uma música lá, eu peguei e botei Rita de novo. E ela, eita, que coisa louca. E eu perturbei e botei para o Adriel no Instagram. Parabéns, filhão. Aí para você, a sua homenagem. Aí joguei Rita lá, né? Um monte de gente diz, o pastor, botando a música dessa, né? Pastor, hackearam o seu... Irmã, Adriana, hackearam o pastor. Eu disse, não hackearam não, o pastor gosta de resenha aqui, não vou tirar não. Deixa a resenha correr. Ora, voltando aqui para o nosso ponto aqui, certo? Tem certas coisas que a gente vai situar e, basicamente, Isaías e Jeremias, eles são muito irônicos. Agora, Jeremias, ele vai esculhambar mesmo. Ele vai dizer, olha, o profeta que tiver sonho, ele coloca como sonho. Ele não vem colocar aqui como assim diz o Senhor, não. Então, é necessário que a gente lembre primeiro de uma coisa sobre os sonhos. Você não pode interpretar o seu sonhozinho, não. Tá certo? Você não pode, não. Essas interpretações são até perigosas. Sonhei um dia que eu estava na igreja e abriu um buraco no meio e tragou todo mundo para lá. Aí um ano depois, aconteceu um negócio na igreja e disse, meu Deus do céu, era uma revelação, olha aí o buraco, olha aí. Nada a ver. Então, olha, já brincaram comigo, certo? Sobre sonhos. Tome muito cuidado, você não interpreta o seu sonho. Cuidado que Isaías diz, quem está com fome vai dormir, vai sonhar com comida. Quem está com sede e vai dormir, vai sonhar. Agora, tendo dito isso, eu não posso negar que Deus intervia na história, e sim, Deus falou na Bíblia através de sonhos. Deus falou tanto no Antigo, quanto falou no Novo. Como um bom cessacionista, ai daquele que queira confinar Deus e dizer que Deus não fala. Deus fala como Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer e ponto final. O que nós temos que tomar cuidado é que a gente não pense e não entre aí na mística egípcia de que todo sonho que você está é perturbador, é verdade. É revelação, eu duvido que seja. Não é assim. Deus não trabalha. Me dê um exemplo disso. Então eu tenho muita coisa que eu poderia falar, mas eu acho que aqui é só para dar a primeira pincelada, porque esse sonho continua lá com o faraó. E eu volto para falar do sonho de Faraó, que Moisés só está aqui preparando a gente para lá. Deixa eu aplicar aqui algumas coisas rápido, porque é coisa demais. O que eu acho interessante, acima de qualquer coisa, é que Moisés não perde a chance de dizer o seguinte aos egípcios: eu não preciso de nenhum artista humano, eu só preciso do harismata, né? Do dom de Deus, para poder interpretar, para conceder aos eventos futuros aquilo que Ele quer que aconteça. Ponto final. Então vamos nós. Aplicações. Falei demais hoje. Primeira aplicação, eu estou
com o tema prosperidade, mas aqui eu quero falar sobre prosperidade onde Deus se torna real. Porque tem prosperidade que Deus está bem longe, afastado disso. Na prisão, só para lhe situar, o Senhor removeu todo o idealismo sonhador da vida espiritual de José. José poderia ser aquele meninozinho cheio de sonho, mas ele não estava preparado ainda, e é muito perigoso a prosperidade chegar para quem ainda não está preparado para ela. Por isso, às vezes, a gente deve ter muito cuidado quando passarmos por alguns problemas. Juan é cabeça quente. Se ele estiver assistindo, eu vou entregar ele ontem não, sábado, era para ele sair de Minneapolis para Atlanta, Guarulhos. Guarulhos, hoje era para ele estar aqui conosco, nesse culto. Ele foi, semana passada, atrasada, e não deixaram ele embarcar. O governo do Brasil está exigindo um teste que é absurdo. Um teste para brasileiro que é absurdo. Mais do que o teste dos Estados Unidos, mas pronto, ele colocou esse teste. Aí o Juan chegou na hora de embarcar e veio descobrir que esse não é qualquer um teste, tem que ser esse bendito teste, e só pode ser ele, ponto final. Volta para lá, aonde é, na farmácia não tem, em lugar nenhum não tem, aonde tem que ter seguro saúde. Que seguro saúde se ele está vindo e eu cancelei o seguro? Procura, achou, na quarta-feira, resultado saiu na quinta. Pronto, sábado, vem embora, ontem. Entrou lá, beleza, Minneapolis aceitou, a Delta colocou lá no documento. Vacinação ok, teste de Covid ok, pode embarcar. Ele embarca, quando chega em Atlanta, que vem para São Paulo, pega a fila, que chega lá e diz, cadê seu exame? Ele diz, está aqui. Mas como é que eu sei que é esse exame? Ele diz, porque o Delta lá me mandou fazer, o laboratório que eles falaram, está aqui. Não é não tem, não vou deixar, não entra, tira aí e pronto, e sai da fila, e a bagagem dele vem embora, e ele ficou lá. Olha bem a situação, vou contar, porque eu estou encerrando aqui para você entender a questão. Resultado, para ser bem breve. Delta admitiu que ou o erro está em Atlanta ou o erro está em Minneapolis. Botaram ele no hotel, só para hoje. Mas não pode embarcá-lo para o Brasil porque nenhum lugar que faz o teste está aberto hoje. E não vai estar aberto amanhã, porque amanhã é o dia do presidente, dia de Martin Luther King. Ninguém entrega o resultado no mesmo dia, então ele não poderá receber o resultado até quarta-feira. E o voo dele é um voo que eu peguei rápido, né? Para ele fazer em 9 horas, e não aquele que você vai, passa mais 15, passa... Aí só tem sábado que vem. Não podia voltar para lá, porque o teste que ele está não é o teste que a Delta exige para voar. Aí ele está lá no hotel. Todo dia eles queriam que ele fosse no aeroporto, pegasse lá um voucher e voltasse para o hotel. Faz o check-out, tira as malas, volta para o hotel. Mas espera aí, ele não vai expor a Covid, ele vai estar pegando táxi. Não, mas a gente já sabe, ele vai estar se expondo. Todos os dias, até sábado que vem, ele sai do hotel, muda para o aeroporto, pega o voucher, volta para o hotel. Todo dia, e se na hora que ele ficar indo e vindo, ele pegar Covid, o que é que vai acontecer? Aí nada que 2 gritos não resolva, né? Estão mandando o Juan de volta novamente para Minneapolis, para fazer o teste novamente, para tentar ver como é que vai resolver, e sábado que vem ele segue. Aí o Juan diz o seguinte, é muito azar. Não tem uma viagem que eu faça, até essa, que eu planejei que fosse direto, inclusive Guarulhos para cá, bagagem sobrando, até essa. Isso é muito azar. O que você precisa olhar é o seguinte: a lente da vontade de Deus para José e as circunstâncias que ele enfrentou permitia a ele ver como Deus usaria a ele em qualquer circunstância. Se nós não tivermos a lente da vontade de Deus para lermos as circunstâncias que nós enfrentamos, nós corremos o risco sério
de perder a chance de ser instrumento de Deus aonde nós vamos passar. O pior de tudo é o seguinte, é que com toda coisa que você é, você não merece nada, eu não mereço nada, e às vezes, não merecendo nada, Deus dá só um pouquinho, e a gente, ao invés de ficar ligado naquele pouquinho e agradecer a Deus, nós estamos olhando para a mão do outro. Está olhando o que? Eu vi Vitória abrindo a bolsa ali, eu já estava olhando lá. Aí está olhando ali para os outros. Você foca muito nos outros e você deixa de apreciar pelas lentes da vontade de Deus, apreciar que as aparentes circunstâncias difíceis, no fundo, estão te tornando um instrumento preparado para coisas maiores, para o reino de Deus. Essas coisas maiores podem ser dentro de uma prisão. José poderia estar vendo sempre assim, desgraça um negócio desse homem, que praga a pessoa está presa. Mas é interessante que uma notinha que Moisés dá o Senhor estava com ele. É disso que nós crentes precisamos entender. É isso que eu tento direto, brigando, eu e a Adriana, dizendo e lembrando um ao outro. Nós não podemos esquecer. Acalma, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sou exaltado nos céus, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Bota essa lente da vontade de Deus, porque as circunstâncias podem te oferecer uma chance tremenda de adoração. Porque você está preso, está bom, você está numa dificuldade, está certo. Mas e a razão e o motivo? Porque o que é que Deus faz? Às vezes, Ele nos leva aos limites mesmo das circunstâncias, para que a gente entenda que não tem amuleto, não tem nada, não tem sonho, não tem interpretação de sonho, porque ele interpretou e não saiu do canto, ele continuou lá ainda por 2 anos. 2 anos. E a gente quer tudo no cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero agora, depois eu resolvo. Mas não é assim a vida. A vida não é assim. Então, parem de ser crentes mimados, que quer tudo rápido, e se não chega, fica de beicinho, não quer saber de Deus, fica decepcionado, fica com raiva, e deixa de usar a lente da vontade de Deus para ler as circunstâncias e entender. Você pode sim ter razão suficiente de louvor. Gastei 5 horas ontem, e a Adriana aqui, assim que ela chegou, ela mesma disse, ora, se aconteceu, Deus deve ter um propósito. Nós não sabemos, Deus deve ter um propósito. Nós não sabemos, Deus deve ter. Então a gente relaxa. É sempre um exercício fazer isso. Os caminhos de Deus, segunda aplicação, são enigmáticos e profundos, mas Deus jamais nos coloca onde nós não podemos servi-lo. Jamais. Não adianta, meus diletos irmãos. É enigmático? É. São caminhos profundos? Claro que são. Claro que são. Mas espera aí. Ele jamais vai nos colocar aonde a gente está impedido de servi-lo. Então pensemos assim, aonde quer que eu esteja, eu vou servir com grande intensidade. As outras lições que eu tenho aqui guardadas, ficam para a próxima mensagem, quando Deus permitir. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa, aplica aí a Tua palavra nos nossos corações. Obrigado porque mesmo diante de uma semana tão cheia, tão atribulada, o Senhor me permitiu debruçar sobre a Tua palavra, e aos poucos essa semana, o Senhor foi falando comigo, com a Adriana, enquanto nós partilhávamos juntos alguns desses pensamentos. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, e que o Senhor limpe as nossas lentes da Tua vontade, para lermos as circunstâncias que nos concede a oportunidade de Te servi-lo intensamente. Em nome de Cristo Jesus é que nós Te agradecemos e oramos. Amém.